Hoje nós vamos falar de inspiração. Hoje nós queremos te inspirar, não é? Chega de confronto. Amém. Uma palavra inspiradora, em nome de Jesus. Fala a respeito do cuidado do pastor. E nós vamos usar o texto de Ezequiel, capítulo 34, do versos 12 ao 17. E o texto diz assim: como o pastor busca o seu rebanho no dia em que encontra ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas. Livrá-las-ei de todos os lugares para onde foram espalhadas no dia de nuvens e de escuridão. Tirá-las-ei dos povos e as congregarei dos diversos países e as introduzirei na sua terra. Apacentá-las-ei nos montes de Israel, junto às correntes e em todos os lugares habitados da terra. Apacentá-las-ei de bons pastos, e nos altos montes de Israel será a sua pastagem. Deitar-se-ão ali em boa pastagem, e terão pastos bons nos montes de Israel. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas, e as farei repousar, diz o Senhor Deus. A perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, a quebrada ligarei, e a enferma fortalecerei. Mas a gorda e a forte destruirei, apacentá-las-ei com justiça. Quanto a vós, outras, ó ovelhas minhas, assim diz o Senhor: eis que julgarei entre ovelhas e ovelhas, entre carneiros e bodes. Esse texto realmente é um texto muito inspirador, né? Tanto para nós, no papel de ovelhas, quanto para nós também vivendo o papel de pastores ou pastores do Senhor, né? O Senhor do antigo Israel era o grande pastor de seu rebanho, e ele chama todos os líderes espirituais para que vejam seus papéis da mesma forma, isto é, como pastor desse rebanho. A figura do pastor nos capacita a ver que tipo de habilidades e atitudes devemos construir dentro destes nossos relacionamentos. Então, é muito interessante porque o Senhor ele fala isso aqui, nesse contexto, né? Como pastor do seu rebanho, ele como pastor e o seu rebanho como sendo a nação de Israel, mas ele traz isso também através de uma perspectiva muito mais pessoal, quando nós olhamos o Salmo 23, que ele traz, não é? Essa visão, não como uma nação, mas como uma visão pessoal. Mas aquilo que se aplica, né? Tanto na relação de Deus para com a nação de Israel, também se aplica de Deus para com cada um de nós, as suas ovelhas. Então eu espero que você possa realmente ser inspirado através dessa palavra e receber aquilo que o Senhor, nosso Deus, nosso pastor, pode, quer e faz por cada um de nós, no nome de Jesus. Nome de Jesus. Rogério, eu acho que nós já poderíamos dar entrada aí no tema propriamente dito. Ok. Porque nós temos vários pontos aí, né? Esse texto, então, descreve como o pastor cuida de seu rebanho. O primeiro deles ele procura as ovelhas perdidas. Então, essa é a primeira visão do pastor. Ele cuida das ovelhas perdidas. É interessante porque o Senhor Jesus ele conta a parábola das 100 ovelhas e dá exatamente a dimensão do que é deixar, mesmo deixando as 99 no aprisco, ele sai à procura daquela ovelha perdida. Então, outra coisa que nós precisamos trazer à nossa lembrança é de que nós podemos estar perdidos na nossa própria visão ou perdidos sem uma direção, mas nós não estamos perdidos da visão de Deus sobre nós. Ele, como pastor, ele sabe aonde nós estamos e ele sabe em que lugar ele vai nos encontrar e nos achar. Quando eu paro e penso nisso, eu começo a pensar
em quantas formas diferentes nós temos uma experiência com o Senhor. Há alguns que têm e ouvem esse chamado do Senhor e são encontradas pelo Senhor no seu quarto, outros no seu trabalho, outros num culto, outros em um momento de dificuldade no leito de enfermidade, no hospital, outros vivenciando situações traumáticas e dores, mas o Senhor vai à procura da ovelha perdida. O Senhor não quer que ninguém se perca. E Ele dá esse exemplo indo atrás de cada um de nós. Nós fomos encontrados por Ele, porque Ele foi atrás de cada um de nós. Né? Ovelhas perdidas que fomos encontrados pelo nosso pastor. É tremendo isso, né? A gente poder ver esse cuidado do Senhor, Ele é tremendo, maravilhoso, né? Então, sabe, participe conosco, interaja aí através do nosso WhatsApp, né? Nós queremos ter a sua participação e também você que necessita e precisa de uma oração, nós queremos também estar orando aqui por você, o seu pedido, a sua necessidade no final do programa. Quero mandar um abração aqui também aos nossos queridos, a Paulo Roberto, né? O coitado tá gripadinho, mas a Selma vai cuidar de você, né? Um abração para vocês, sempre aí nos assistindo. Também a dona Nazinha, né? Um abração para a senhora, viu? Em nome de Jesus já oramos aí pela sua saúde física, para que a senhora seja completamente, sabe, restaurada e para ficar aí firme, né? Continuar firme aí no Senhor e também com a sua saúde, no nome de Jesus, né? Então nós queremos desde já colocar isso e abraçar e abençoar a sua vida. Rogério, vamos mais um ponto aí? Ok. O segundo ponto, Rogério, é que ele liberta as ovelhas cativas. E essa visão de libertar as ovelhas cativas é uma visão que nós precisamos muitas vezes trazer com uma certa frequência maior para nós como igreja, né? Essa é a função do pastor. Agora, como que a ovelha ela acaba ficando cativa? A ovelha acaba ficando cativa quando ela se distancia, e nós vamos falar isso, né? Se distancia normalmente do grupo e acaba entrando por caminhos e ficando em situações que ela não deveria ficar. Então ela pode cair em um buraco ou ficar presas em arbustos, não é? Agora, essas situações são situações que a ovelha escolheu fazer, não é? O caminho que ela escolhe. Mas isso o pastor não leva em consideração. Ele não está preocupado com a escolha, se a ovelha fez uma boa escolha ou uma má escolha, mas sim aonde a ovelha ficou presa, onde ela ficou cativa, e aí ele vai até ela e tira ela desse cativeiro. Nós, como pastores, e tendo essa dimensão, né, ou essa revelação dessa dimensão espiritual, nós temos que cada vez nos posicionar para fazer com que essas ovelhas que ficaram cativas por causa das suas escolhas sejam cada vez mais livres, caminhando na direção daquilo que realmente o Senhor tem para elas, junto com o rebanho. E aí eu já vou ligar com um outro ponto, porque o outro reúne as ovelhas dispersas. Então o texto ele diz isso muito claro, né? Quando ele traz as ovelhas dispersas de todas as nações. É verdade. E essas ovelhas dispersas, Rogério, talvez seja hoje um dos maiores desafios que nós como igreja enfrentamos. Verdade. Né? São aquelas pessoas que viveram dentro do contexto da igreja, que passaram por uma igreja, experimentaram o novo nascimento, mas por terem ficado presas, acabaram ficando dispersas do resto do rebanho. E hoje estão à margem do rebanho. Então nós temos um número muito grande de pessoas que estão vivendo essa realidade. Agora, eu quero dizer para cada um de vocês que tem orado por essas pessoas, elas voltarão, porque essa é a promessa do Senhor. O Senhor, que é o nosso pastor, ele busca as ovelhas dispersas. E se você que está nos ouvindo
que está participando conosco se sente como uma ovelha dispersa, isto é, como aquela ovelha que sabe que é ovelha do Senhor, que sabe que o Senhor é o seu pastor, mas que não se sente confortável ou não se sente inserida no meio do rebanho, olha, mude essa situação. Tome uma decisão, porque o Senhor pode estar nos usando agora para fazer exatamente aquilo que nós falamos no princípio, buscar a ovelha que estava perdida, tirar aquela que estava presa e trazer para que você não fique dispersa mais, em nome de Jesus. É bom você ter mencionado dessa forma, Rogério, porque nós temos uma participação aqui, DDD 31, não sei se é de Belo Horizonte, mas é de Minas Gerais, dizendo, e a ovelha gorda significa o quê? Não é obesa não, viu? Mas também é, né? Ele termina o texto, né, falando a respeito da ovelha gorda. Então, nós não vamos não citamos a questão da ovelha gorda necessariamente, mas ele trata as ovelhas com justiça. O que seria essa ovelha gorda? Né? Seria aquela ovelha que tem se alimentado, de certa maneira, mais do que as outras. Eu não sei se você está entendendo. Mas tem muitas pessoas que estão vivendo nesse contexto de que ocupam os lugares, normalmente gostam dos primeiros lugares, gostam de estar nos movimentos mais, vamos dizer assim, avivados, não é? Gostam de estar vivenciando, não é? Aquilo que tem de melhor, mas ela só tem para si. Ela não compartilha. Aliás, hoje, logo na minha saudação, eu já falei que a bênção aumenta quando nós compartilhamos. Quanto mais né? a gente dá... Então, quanto mais se compartilha, maior a bênção fica. Então, a ovelha gorda, ela não compartilha. Então, ela retém a bênção e, por isso, ela fica gorda, obesa. E aí nós vamos ter uma situação muito ruim, porque ela vai perder, inclusive, parte da sua mobilidade, né? Porque ela fica pesada, cansada, inativa e que só pensa em reter e reter. Exatamente. Estas o Senhor vai tratar com justiça. Aí você pensa assim, o Senhor vai me punir por isso? Não, mas Ele vai cobrar aquilo que você recebeu, porque Ele diz de uma maneira muito clara de que a quem muito é dado, muito será cobrado. Exatamente. Nós temos aqui a participação do Rio de Janeiro. A paz do Senhor, uma bênção esse programa. Que Deus continue abençoando vocês. Obrigado. Em nome de Jesus. Bom dia, uma dúvida. Esse aqui não tem diretamente a ver conosco. E vamos aqui para frente. Nós temos aqui, peço oração por minha vida. O nome dela é Shirley, aqui de Caratinga. Orem pela minha vida em todos os sentidos e me... Ok, beleza. Nós vamos estar orando por você, no nome de Jesus. Temos uma outra participação aqui, DDD 21. Olá, sou evangelista e tenho um chamado pastoral. Ao ser pastor, terei de ouvir muitos problemas das pessoas e receio de me influenciar negativamente com isso. Como faço para não ser influenciado, Rogério? É o Antônio de Niterói, Rio de Janeiro. Olha, Antônio, nós vivemos isso todos os dias. Todos os dias. Principalmente no ministério como o nosso, que tem muito de escuta. E normalmente as pessoas que nos procuram, elas não estão nos procurando porque as coisas estão boas, não é? Ou porque ela está vivendo o melhor que ela poderia viver em Deus. Com certeza não é. Então, nós temos escutado realmente muitas coisas. Agora, Deus ele é muito gracioso, porque nós entendemos que elas são ovelhas. E ovelhas com problemas, mas elas são primeiro ovelhas do Senhor.
Então, nós precisamos muitas vezes virar e falar, Senhor, receba isso, porque senão eu vou realmente acabar me contaminando, né? Então, há situações que nós precisamos de uma graça e uma unção maior do Senhor, mas mesmo escutando todo tipo de situações e problemas, nós sabemos que aquilo não pode ficar em nós, porque nós não temos como resistir ou subsistir a essa carga. Então lembre, o fardo do Senhor é leve, o jugo do Senhor é suave. E aquilo que for pesado para você, transfira logo imediatamente para o Senhor, porque Ele tem costas largas. Ele tem. Dá para receber todo o peso, todo o fardo. Aliás, Ele já recebeu todo o peso e todo o fardo lá na cruz. Então, para Ele, já está tudo resolvido. A questão é que nós precisamos compreender isso, né? Ou seja, de nós pegarmos essas cargas todas e não trazer para os nossos ombros. Ou mesmo dizer assim, puxa, eu tenho que resolver isso. Não, o Senhor Jesus já resolveu tudo na cruz do Calvário. Que nós temos que pegar todo esse fardo, esse peso e lançar sobre Ele, não é? Para quê? Para que então Ele que dá conta do recado de carregar esse peso e fardo, não é? Então a gente possa transferir esse peso e esse fardo. E ao mesmo tempo nós ensinarmos o povo de Deus a entender sobre isso, não é? Ou seja, fardo e peso que eu não dou conta de carregar, nós temos um maior, não é? Então nós temos que aprender a lançar sobre ele todas as nossas, as nossas ansiedades, os pesos, o jugo, e aí receber dele o seu fardo, ou seja, o seu peso, que é leve e suave de ser carregado, não é mesmo? Então, assim, se a gente trouxer para cima de nós ou para os nossos ombros, nós não vamos dar conta mesmo. Podemos ser influenciados? Sim, se nós não soubermos, entender bem claramente essa questão, não é? Então, tem pessoas que são influenciadas, sim, tem pessoas que se desgostam do ministério, sim. Então, existem pessoas que estão vivendo, assim, cansaços anormais, processos, de depressivos, e muitas vezes chega para nós, mas o ministério é difícil demais, o ministério é pesado. Gente, aí não é pesado, né? Tem um preço a ser pago? Tem. O que não tem? Né? Mas muitas vezes as pessoas permitem que as pessoas joguem expectativas sobre nós, como se nós fôssemos os salvadores ou solucionadores dos problemas de todo mundo. Não é, é o Senhor, não é? Nós nos colocamos dizendo assim, Senhor, eis-nos aqui, usa-nos, capacita-nos, estamos dizendo, Senhor, nós queremos ser usados. E sabemos que tem um preço a ser pago, mas não é pesado, não é. E essa situação, Rogério, ela não nos exclui também de sentir a dor do outro, de ter compaixão. Exatamente. Só que essa compaixão e esse sentimento de identificação com a dor, ela vai até uma limitação, né? Porque senão a gente acaba realmente absorvendo tudo. Outra coisa que é extremamente importante é que mesmo nós tentando mostrar o caminho, nós não somos responsáveis pela decisão do outro. Porque muitas vezes a gente depara com situações, vê aquilo que está acontecendo, enxerga a solução e até se sente culpado porque o outro não tomou aquela solução, não é? Aquela decisão que deveria ter tomado. Então isso é outra coisa que nós não podemos carregar. Não é? Aliás, essa situação nem o Senhor Jesus carregou. As nossas decisões são nossas decisões pessoais. Não é? Então Ele não tirou de nós o poder de decidir e não eliminou o livre-arbítrio, muito pelo contrário. Ele colocou e confirmou a responsabilidade pessoal que nós temos. Exatamente. E isso é uma das coisas que nos livra muito, né? E que nos poupa emocionalmente a vida daquele que está ministrando do pastor. Na realidade, né, Rogério, quantas pessoas que hoje estão vivendo encurvados, não é? De sobrecarga dos outros. Sim. Não é? E achando que são eles os salvadores, né, da pátria ou salvadores da vida dos outros.
e acabam, sabe, transferindo a dor dos outros, o peso, o fardo dos outros sobre si, como nós chamamos, né? São esponjas que absorvem a dor dos outros, o problema dos outros, dos pais, do irmão, da irmã, enfim, seja lá de quem for, né? E nós não fomos chamados para isso. Nem nós que trabalhamos nessa área, nem os pastores foram chamados para isso, né? Pastorear é diferente. É obviamente que nós trazemos a cobertura, como o Senhor traz a cobertura sobre nós trazemos essa cobertura sobre as ovelhas, o impacto vem sobre nós, não é? Mas Deus nos capacita para isso, mas não quer dizer que nós vamos carregar esse peso, esse fardo, né? Nós vamos transferir, né, para aquele que verdadeiramente tem poder para fazer isso. Aliás, nós também temos pastor, né? Temos. Nós também somos ovelhas. Graças ao Senhor. Somos ovelhas também, né? Graças a Deus por isso. Amém. Mossoró, Rio Grande do Norte, peço oração em agradecimento pelo meu pai, Manuel Messias, que vai fazer 92 anos. Olha que legal. E muitos acham que ele tem 70. Olha aí. 22 anos a menos, né? Pô, isso é bacana. Então, pelo Dia dos Pais, eu parabenizo com a oração de vocês, que são sempre bênçãos. Obrigado. É a Simone, né? Lá de Mossoró. Legal, Simone. Obrigado pelo teu carinho. Nós temos aqui, Rogério, mais algumas participações. A paz do Senhor, amados. Pastores, sou Elaine de Gandu, na Bahia. Recebi 2 profecias no ano passado, dizendo que meu ex-namorado era escolhido de Deus na minha vida. Ai, eu tenho tanto problema com essas profecias. Nem li o resto aqui ainda não, mas que estava tudo preparado para o nosso casamento, que eu teria um filho com ele. Nessa época eu não estava tão firme no Senhor. Sim. Com isso, em dezembro, eu decidi parar de pecar. Em maio, me batizei, mas no mês passado, nós terminamos. Estávamos há 2 anos juntos. Vocês podem me explicar isso? Estou confusa, mas estou orando. Deus os abençoe. Amo vocês. Está confusa explicar o quê? A questão da profecia e ele não mostrar aquilo que verdadeiramente era ou que você imaginava que era. Eu creio que é isso, Rogério. Aí, Rogério, eu acho que tem uma situação interessante, porque ela se posicionou em Deus. Isso foi ótimo. E quando você se posicionou em Deus, parece que as coisas deixaram de ser do jeito que eram. E isso revelou quem ele realmente é, né? Eu estou fazendo como a gente diz, enquanto estou alucinando. Isso não quer dizer que seja verdade, não é um eis que te digo. Mas isso é importante para que você mantenha a sua posição em Deus. Porque se é esta mesmo a pessoa que Deus tem para você, e se a profecia é uma profecia de Deus para a sua vida, Ele vai valorizar e reconhecer o seu desejo de permanecer em Deus e vai te ver como a mulher de Deus que Ele precisa ter do lado dele. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.